Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram em torno dele, de tal modo que entrou numa barca e sentou-se, e toda a multidão permanecia em pé na praia. Então, ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol se levantou, foram queimadas pelo calor e, por não terem raiz, secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, porém, caíram em terra boa e deram fruto. Umas renderam 100 por um, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se e lhe perguntaram: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois aquele que tem, será dado ainda mais, e ficará em abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque, vendo não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os ouvidos, mas não compreendereis, vereis com os olhos, mas não percebereis. Pois o coração deste povo tornou-se insensível. Com dificuldade ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Felizes, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado sobre o terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É inconstante. E quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Mas o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra, a compreende e dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? Ele respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não. Para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus lhes apresentou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce torna-se maior que as hortaliças e transforma-se em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falou às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo.
Então, despedindo as multidões, Jesus voltou para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, torna a escondê-lo e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus perguntou: Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então ele disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Quando Jesus terminou essas parábolas, partiu dali. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua pátria e em sua própria casa. E ali não realizou muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Comentário patrístico de destaque. São João Crisóstomo, homilias sobre o Evangelho de São Mateus. Por que Cristo fala em parábolas? São João Crisóstomo explica que Cristo não fala em parábolas para esconder a verdade, mas, open quote, para despertar os ouvintes mais atentos e tornar os negligentes responsáveis por sua própria cegueira. Close quote. Homilias Zelfindo sobre Mateus. Segundo ele, as parábolas não retiram a verdade, mas exigem um coração disposto. A obscuridade não está na palavra, mas no ouvinte. Assim, quando Jesus cita Isaías, vendo não veem, ouvindo não ouvem, não se trata de condenação arbitrária, mas de diagnóstico espiritual. O coração endurecido fecha-se voluntariamente à luz. 2. A parábola do semeador, uma radiografia da alma. São João Crisóstomo destaca algo decisivo. Open quote. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. A diferença está na disposição da terra. Close quote. Homilias depois ele interpreta os solos assim: beira do caminho, a alma distraída exposta a tudo onde a palavra não penetra. Terreno pedregoso, aquele que acolhe a palavra com entusiasmo emocional sem profundidade ascética. Falta-lhe perseverança. Entre espinhos, não é a perseguição que sufoca a palavra, mas algo mais sutil. Open quote. As preocupações do século e o engano das riquezas. Close quote. Terra boa, a alma que escuta, compreende e persevera. Crisóstomo enfatiza que os frutos não são iguais, 30, 60, 100, e isso não é defeito, mas sinal da misericórdia divina, que acolhe graus diversos de santidade. 3. O joio e o trigo, paciência divina e juízo final. Na parábola do joio, São João Crisóstomo vê um ensinamento crucial para a vida da igreja. Open quote. Cristo ensina a não antecipar o juízo que pertence somente a Deus. Close quote. Homilia XVI. Ele adverte contra o zelo precipitado, a violência espiritual e o desejo de purificar a igreja à força. O Senhor permite que joio e trigo cresçam juntos, porque
Muitos que hoje são joio podem converter-se, e muitos que parecem trigo podem cair. O juízo é escatológico, não humano. 4. O reino, pequeno agora, glorioso depois. Sobre o grão de mostarda e o fermento, Crisóstomo observa, open quote, o que começa desprezível aos olhos humanos torna-se vasto pela força de Deus. Close quote. Homilias de Seitz, ele aplica isso à igreja nascente, aos apóstolos pobres e à vida espiritual pessoal. O crescimento do reino é interior, silencioso e reversível. Está 5. O tesouro, a pérola e a decisão radical. São João Crisóstomo vê nessas parábolas o mesmo ensinamento sob imagens diferentes. Open quote. Nada é comparável ao reino. Quem o reconhece, abandona tudo sem tristeza. Close quote. Homilia Shalisesitz. O ponto não é a perda, mas a alegria. Vender tudo não é sacrifício. É consequência de ter encontrado algo infinitamente maior. Ap 6. A rede e o fim dos tempos. Por fim, Crisóstomo liga a parábola da rede ao juízo final. Open quote. A separação não acontece agora para que haja tempo de conversão. Close quote. Homilia 7. Ele insiste que a igreja reúne bons e maus, mas o discernimento final pertence aos anjos, não aos homens. Segundo São João Crisóstomo, Mateus 13 revela que a palavra de Deus é sempre fecunda. O coração humano é o verdadeiro campo de batalha. O reino cresce silenciosamente na história. A paciência divina precede o juízo. A salvação exige escuta, perseverança e decisão radical. Tudo converge para esta verdade central. Open quote. Deus semeia generosamente. O fruto depende da resposta da alma. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.